lá em Êxodo, no capítulo 2. Êxodo 2, tá bom? Quero falar com você sobre o tema da minha mensagem hoje é uma mãe corajosa. Quantas mães corajosas tem aqui? Gente, se é mãe, o sinônimo já é coragem. Mãe medrosa não existe. Não. Medrosa é a solteira que não teve filho ainda. Quem já teve filho já é corajosa. Então, a coragem, ela é uma característica inerente a mães. Inerentes. Aí você fala, não, pastora, mas eu não tive filhos ainda, mas eu sou corajosa. Amém. Me mostre seu filho que eu vou dizer depois que você tiver corajosa. É porque a maternidade dá uma coragem para a gente que a gente desconhece. Desconhece. Eu sempre fui muito corajosa, mas depois que eu me tornei mãe, nossa, fiquei hiper corajosa. Vamos ler comigo, todos acharam? Colocaram aí? No Êxodo 2, vamos ler. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-la. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve esse menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino era já grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser seu filho. Essa lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Gente, essa é uma história linda e fascinante sobre uma das mulheres mais corajosas, uma das mães mais corajosas de todos os tempos. Eu estou falando de quem? De Yocheved, ou Yocheved. Yocheved, ou Yocheved. Joquebed. Gostou da minha pronúncia? Yocheved, ou Yocheved. Ele disse que eu fui uma boa pronúncia, muito bem. Diga: o Senhor é glorificado. Ou então, o Senhor é a glória. É o significado no nome dela. Joquebed quer dizer isso. E aí eu pergunto para você, os primeiros versículos já diz quem é ela. Ela era da tribo de Levi e casou com um homem da tribo de Levi. É interessante que, se realmente todos os teólogos estiverem em concordância real e tal, e etc., Moisés escreveu o Pentateuco. Se Moisés escreveu o Pentateuco, é interessante como ele fala a história dele na terceira pessoa. Ele fala do menino, ele fala da família do menino, ele fala do nascimento do menino, não como se fosse ele. Ele não está aqui escrevendo: quando minha mãe tinha tantos anos, casou com meu pai, e eu nasci no Egito, ou eu nasci lá. Não fala isso. Não fala. Ele está falando na terceira pessoa. Ele está contando a história de quem? De um homem da casa de Levi, que casa com uma mulher também da casa de Levi. Aí me veio essa questão: será que Moisés ficou receoso de falar a origem da sua família?
Porque Joquebede era nada mais, nada menos que tia de Anrão. Ela era tia dele. Ela era filha de quem? Ela era filha direta de Levi. O pai dela era cabeça da tribo Levi. Então ela era filha de Levi, de uma tribo sacerdotal, aquela tribo que era responsável por levar e conduzir os utensílios do templo, né? Era uma família completamente sacerdotal. Então ela é a filha mulher de 3, né? Tem 3 filhos homens e ele tem ela. Levi tem a Joquebede. Só que a Joquebede tem um irmão chamado Coate, que é o líder da tribo dos coatitas. O Coate tem um filho e bota o nome dele de Anrão. E aí quando o Anrão vira homem, casa com a própria tia. Esse foi um tempo de grande perseguição aos judeus. Por quê? Porque nessa época que desse Ramsés, que é o Ramsés II, esse é o faraó do qual não conhecia José e nem a história dos hebreus. Porque o faraó que conhecia Moisés se acabou na água, né? Então vem um outro faraó. Esse Ramsés II é justamente esse, né, do qual o texto está se referindo aqui. A gente olha o contrário, a história de trás para frente. Esse é um outro que não conhecia, né? Se Moisés matou um deles, esse aqui é o Ramsés que veio antes, não é isso? Esse Ramsés aqui, esse faraó aqui, ele estava super preocupado, porque cada dia mais a população dos homens de Israel crescia. Quanto mais o tempo passava, mais homens nasciam. E era um grande exército. Quando eles saíram de Jerusalém, era o quê? Um exército de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, ele se preocupou muito, porque se os judeus inventassem uma grande guerra, eles destruíam o Egito em 2 tempos. Então, o medo de Faraó era que os judeus se multiplicassem ainda mais. Então, o que ele faz? Ele começa a perseguir as crianças. Vez por outra, Satanás se veste de Faraó, se veste de líder político. Esse foi um tempo do qual ele se vestiu para perseguir os bebês. Lembram-se de Herodes, que é também um título dado a um governador? Também foi ao mesmo tempo uma grande perseguição ao libertador. Todos nessa época, todos os judeus nessa época, estavam em pavorosa, porque havia 2 saídas para o menino homem que nascesse. Ele vai lá e diz assim, olha, os meninos homens não podem morrer. Se for mulher, deixa viver. Se for homem, mata antes que a mãe perceba. Entendeu? Ele queria o quê? Que as mulheres perdessem os seus filhos. Tem um espírito bem parecido com esse hoje, de matar a criança ainda no ventre. Não sei se vocês já ouviram falar nele, né? Aquelas que seguram a bandeira do meu corpo, minhas regras. Pronto, é o mesmo espírito que pairava nesse tempo. É o mesmo espírito. Que era para destruir, em especial, os homens. E aí o que acontece? Esse não foi um período fácil. Joquebede já tinha 2. E ela estava o quê? Agora grávida do 3º. Quem nunca passou, meu Deus, um tempo tão difícil como esse, e essa criatura já está buchuda de novo? Estava comentando sexta com uma amiga, sobre outra amiga que gosta muito de ter filhos, que ela tem um ministério de parir. E aí eu disse assim, mulher, eu não sei se ela está grávida de novo, porque se for, vai ser o 5º. E essa minha amiga falou assim, pois é, eu não sei nem quanto custa uma fralda desses meninos, nunca dei uma gota de leite para eles, mas por que a gente se incomoda porque a pessoa está grávida de novo? Eu digo, pois é, por quê, né? Mas é assim, tem gente, quantos aqui tiveram, na época da minha mãe, era normal ter 8, 10,
12, 15, 17 filhos. Loucura com a mesma mulher. Hoje em dia, o que a gente pensa? Não, eu vou ter um. Aí tem um. Esse aqui queria ter 6 antes de casar. O Abner nasceu, ele murchou, ficou mudo 10 anos. Igual a Zacarias. Mudo. Tinha o nome de 6 filhos. 6. Tudo anotado, a cor mais linda. O primeiro nasceu, ele ficou mudo. 10 anos de mudez. Abner, Caio Wagner, Cautero, Luvino e Wagner Júnior. O Abner veio, tirou toda a vontade da paternalização eterna que ele tinha no coração. É caro. É caro. Não, menina, não. Dá muito trabalho. E aí, queridos, e aí a gente fica pensando, né? Toda mulher que engravida, ela fica preocupada com a opinião dos outros. Principalmente uma que já tem 2, vivendo num período tão difícil de perseguição dos judeus, e ela colocar mais um filho no mundo. E toda mulher judia que engravidava, ela nutria um desejo. Existia uma promessa sobre cada uma delas. Gênesis 3,15 diz muito claro: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então toda judia que engravidava esperava ser a mãe do Messias, esperava ser a mãe do Salvador. Joquebede era uma delas. Aí Joquebede vai, tem Miriam, depois Arão e depois engravida de Moisés. E lá está ela, grávida de Moisés. Eu tinha uma irmã, que é a mãe do Gabriel, que ela teve 4, né? E todo mundo dizia, meu Deus, quando ela engravidava, a gente já dizia assim, outro, porque era bem perto um do outro, bem perto. E aí eu fico olhando para a Mirta, né, que está ali. A Mirta está ali com 2, com 3. Tá, aquele é seu também, né, Mirta? Tá faltando quem? Só mais um. São 4. A Mirta tem 4 filhos. Talvez a Mirta tenha passado por essa situação. Não tem, Mirta? Não passou? Por dizer assim, mulher, o menino nem está andando direito, já está esperando o outro. Povo dá conta de quem tem mais de um filho. Ou então o contrário. Eu, quando passou de 5, e o outro. Eu cheguei de verde hoje, a Letícia disse, as grávidas estão de verde. Eu digo, tá queimado em nome de Jesus. Queimado está, cancelado está. Se eu tiver um filho nessa idade, eu serei avó da criança e não mãe. E aí o que acontece? Ela com certeza, ela gestou aquela criança diante de uma turbulência muito grande. Quem aqui não passou por uma situação preocupante? Será que vem normal? Será que vem sadio? Será que vem assim? Será que eu vou poder criar? O que eu vou... E ela que, se fosse homem, ela tinha que... 2 coisas iam ser feitas. Ou alguém ia matar ele dentro dela, ou ele seria jogado no Nilo. Porque a última... Quando você vê Joquebede jogando o bebê no Nilo, você acha que é uma prática exclusiva de Joquebede. Os meninos homens que escapavam de morrer no parto eram jogados no Nilo para serem comidos pelos crocodilos. Não foi só Joquebede que jogou seu filho. Muitas mães tiveram que jogar seus filhos no Nilo. Então, quando o tempo vai passando e o menino... Aí tem um detalhe, né, que eu coloquei assim. Mas Faraó não contava com o plano das parteiras. Ele não contava. Ele começou a ver que o menino nascendo um homem. E ele vendo menino homem por ali... Ele chegou para as 2 parteiras que ele contratou. O governo contratou 2 parteiras para fazer os partos das hebreias. O grande erro deles, as parteiras conheciam a promessa de Gênesis 3,15.
Eles não contavam que elas iriam ajudar as hebreias a parirem os filhos machos, os filhos homens. Ela achava que ia tudo por água abaixo. O meu plano infalível. As parteiras ouviam, o rei mandava, né? Faraó mandava, ó, Puá. Uma delas era Puá. Diga, esplêndida. Puá quer dizer esplêndida. Diga, Cifra. Bela. Como é que o governo esquerdista daquele jeito pega duas parteiras hebreias para fazer o parto de hebreias com esse nome, beleza e esplêndida? Lógico que elas iam fazer belos e esplêndidos partos. E belas e esplêndidas justificativas. Elas foram chamadas por ele. E chegando diante dele, o que elas diziam? Faraó, as hebreias são muito fortes. Antes que a gente chegue, elas já têm parido. E não dá tempo matar a criança dentro delas. Saia da frente dele. Elas ouviam, vai, fulano de tal vai nascer. Elas iam para casa aonde o bebê homem ia nascer. Do jeito que a gente fazia aquelas passinhos de dama em casamento na década de 80. 1 quilômetro, Puá e Cifra, doida para matar os hebreus. Não ia morrer nunca. Elas se demoravam para as hebreias parirem bem rápido e chegar e não ter mais tempo. E aí, o que acontece? Essas promotoras de vida, né? O texto diz, lá no versículo 17 do capítulo 1, diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então, era completamente direita essas moças aqui. Não ia deixar ninguém, não ia matar ninguém. E aí, nessas deixadas, Joquebede vai lá e tem um menino. O versículo diz logo o quê? Que ela, quando olha para o menino, viu que o menino era bonito. O menino é homem, é judeu, nasceu bonito. O que nós vamos fazer? Esconder. Vou dar de mamar ele aonde eu puder. O texto diz que ela esconde ele até onde pode. Como é que anda com um bebê, minha gente? Como é que a gente esconde um recém-nascido? Me diga, porque recém-nascido acorda, chora. Tá com fome, chora. Faz xixi, chora. Faz cocô, chora. E ninguém podia saber que ela tinha tido um filho homem. Ninguém podia saber que ela tinha parido um menino e ele estava vivo lá. E aí o que ela faz? Eu tenho certeza que toda vez que ela ia amamentar aquele filho, porque a amamentação é um negócio do céu e de Deus. Quando você está amamentando a criança, os olhos da criança entram dentro dos seus olhos. É um vínculo tremendo. A mãe que perde a oportunidade de amamentar o filho, ela perde esse primeiro contato e esse vínculo. Porque a criança parece que entra dentro da gente. Eu consigo lembrar das bitucas de olho do Abner entrando em mim. Enquanto o olho dele entrava em mim, o sangue do meu peito caía no canto da boca. Era um mini vampiro essa criança. Mas eu não desisti. Quando ele parava de mamar, os pedaços do meu mamilo estavam no canto do peito, da boca dele. Porque arrebentou foi tudo. E eu ouvia as parteiras de esquerda dizer que o meu leite era fraco. E eu não ia amamentar aquele menino. O primeiro eu amamentei 1 ano inteiro. E o segundo, 2 anos, sem tomar nem fórmula. Porque eu nasci para ser Yocheved. Quem aplaude ao Senhor Jesus.
E eu fui Joquebede, foi com 41 anos e 140 quilos. Segura, cão, porque por essa tu não me esperava. E aí o que acontece? E aí o menino nasce. Ela consegue, olha lá Hebreus 11, 23. Hebreus 11, 23 tem um texto maravilhoso que vai falar exatamente sobre o que eu estou dizendo agora. Ela desenvolve um plano. Diga, eu preciso de um plano. Diga, você precisa. Olha para ter uma mulher, um homem do seu lado. Ele precisa ouvir isso de você. Diga, faça o que tiver na sua mão. O resto Deus consegue. Tem alguma coisa aí na sua mão para você fazer? Tem o quê? Tem junco. Tem palha. Joquebede saía do palácio. Ia para casa. E com certeza eu estou conjecturando, porque eu conheço o Nilo mais do que vocês, sem nunca ter ido lá. Porque eu estudo o Nilo desde 13 anos de idade. Pronto. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. A minha pergunta é, se ele fosse feio, eles tinham escondido? Porque o texto tem necessidade de frisar o predicativo do sujeito. Ele era um menino, mas era um menino bonito. Meu amor, aqui é uma citação já nos Hebreus. Vou me calar, porque a mãe dele pode estar assistindo a live. E aí o que acontece? Gente? Você precisa ter um plano. O Nilo para Faraó era cemitério dos possíveis soldados israelitas. Mas ela olhou para o Nilo e disse: vai ser o transporte mais rápido para o meu filho chegar no destino dele. Você decide o que vai fazer do Nilo. Ou se joga na água para ser comido pelos crocodilos, ou entra dentro de uma arca de betume e piche e se joga nas águas. É você quem diz como você vai entrar no Nilo. A palavra arca, que aparece aqui em Êxodo 2, que eu não fui buscar a pronúncia dela, a palavra cesto é a mesma palavra para arca. A mesma. Usaram exatamente a mesma palavra para falar de uma coisa e outra. Então, aquele cesto de betume era, de fato, a salvação do menino. Ela voltando no palácio, olhou e viu aquele junco voando, que é o mesmo papiro, né? Era com ele que era feito o papel da época, o papiro. E ela viu aquilo e disse: menino, se eu trançar, se eu fizer tranças, eu consigo fazer um cesto. E se além de um cesto, eu conseguir passar piche, eu consigo fazer um cesto seguro e vou colocar o meu filho dentro. E esse era um plano. Lógico, se fosse para matar um menino para ele ser comido por crocodilo, não precisava de nada, era só jogar no Nilo, como muitos pais tiveram que fazer quando seus filhos homens eram descobertos. Só que ela, no 3º mês, já que Moisés já devia estar mais linda ainda, né? Porque o menino nasceu bonito. 3 meses depois ele estava o quê? Uma tora de lindeza. Ela disse: agora é que você não morre mesmo. Se não te mataram dentro de mim, agora é que Deus vai segurar. Vai te segurar. E ela tomou essa coragem. Ela foi pela fé. Olhou para o Nilo e disse assim: você vai no dia tal, na hora tal. Toda mãe precisa ser estratégica e saber exatamente o que Deus quer para ela e para o filho.
Uma mulher que foi filha de Levi, ela foi chamada para um sacerdócio, para carregar o serviço, o trabalho, a adoração no lombo. Ela sabia quem ela era. Era uma filha de Levi. Já tinha tido 2 filhos. Esse era o terceiro. E eu tenho certeza que ela tinha um plano estratégico para todos eles. Que ela ensinava cada um naquilo que ela entendia ser o chamado e o propósito. Ela olhou para Moisés e disse: você vai ser o Salvador. Eu sinto que é você. E aí todo mundo acha que ela jogou o menino aleatoriamente no Nilo, sem saber nem que dia era do mês. Igual você quando acorda e olha para o celular, para o calendário e diz: hoje é segunda, 25, 24, que dia é hoje? Alguém já se perdeu acordando numa manhã como essa? Pois ela sabia de tudo. Existia um dia que a filha de Faraó saía para tomar banho de lua e fazer sacrifícios aos deuses. Ela sabia exatamente o dia que ela jogaria o filho dela dentro d'água. Ela não jogou aleatoriamente aquela criança para seja o que Deus quiser. Ela sabia onde ele iria chegar. Você como mãe precisa saber aonde o seu filho vai chegar. Você não precisa arranjar um plano aonde os sonhos deles são frustrados e os seus acontecem, não. Porque a maioria de nós, na maioria das vezes, como mãe, nos frustramos porque sonhamos uma coisa para os filhos e eles sonham outra coisa. Eu frustrei minha mãe. Ela queria que eu fosse agrônoma. Eu virei teóloga. Só mudei a semente. Eu frustrei ela. Trabalhou 35 anos no laboratório de análise de semente da UFC. Eu trabalhei 2 anos, fui bolsista. Consegui enganar um tempo, mas não deu. Botei o pé na teologia. Ela não me dava nem um vale para eu ir para a faculdade de teologia, para vocês terem noção. Nem um vale ela me dava. Eu guardava o vale transporte. Eu ia a pé da faculdade que fica lá, a de agronomia na Mister Hall, né? E aí eu ia a pé para a Praça da Bandeira para fazer a faculdade sem futuro, que era teologia. Porque ela era esquerdista nesse ponto, de dizer que eu estava abandonando uma carreira para fazer uma faculdade sem futuro. Ela foi doutrinada 40 anos nisso. Então eu tive que decepcioná-la nesse nível. Porque não era esse o plano que ela tinha para mim. Deus tinha um plano superior. E eu não posso me rebaixar a qualquer doutor em agronomia ou um pós-doctor. O lugar que Deus me deu é sobreexcelente. E eu não posso me rebaixar a isso. Não posso. E aí, o que ela pensou? Ela disse: ele vai ser criado no melhor lugar do mundo. Meu filho merece comer a melhor comida que a terra produz. Meu filho merece dormir na melhor cama do Egito. Ele merece ser treinado, instruído em toda a ciência e arte do Egito. Diz a história paralela que essa mulher não tinha filhos e ela ia fazer oferenda ao Deus das águas. O Nilo era o Deus do Egito. Então ela foi fazer oferendas, entregar flores ao Nilo, entregar flores, maçã, frutas. Estava ela e as moças lá e ela se banhando nas águas do Nilo. E o que fez Joquebede? Disse: Moisés, a gente se encontra daqui a pouco, bebê. Deu um cheiro felino nele, botou ele no cesto. Disse: Miriam, tu fica esperta. Tu acompanha por trás das campinas. Tu vai olhando por trás da margem. E tu fica observando o movimento do cesto dentro d'água. E vê onde ele vai parar. Óbvio, o menino foi parar exatamente nas mãos
da criada da princesa. Pega aquele cesto, o menino, ele chora, o texto diz que ele chora, né? Por isso que ela escuta o choro e pega. Na hora que ela pega o menino, ela disse, que coisa linda, esse menino é de hebreu. Quem era que estava ali do lado? Escutando, suada, talvez com 12, 14 anos, suadinha, igual uma saracinha, para lá e para cá, já tinha andado um bocadão, olhou para a princesa e disse assim, princesa, a senhora não quer não que eu arranje uma mãe para esse menino? Ela, claro, arranje, logo, lá se vai. Ela pega o menino, se manda. Bora, Moisés, conseguimos. Chega lá dentro, lá no fundo do palácio. Mãe, olha quem está chegando aqui, mãe. Moisés, abocanhou o peito da mãe dele. Mais tarde a princesa chega para ela e fala assim, Joquebede, cria esse menino para mim. Amamente esse menino. Quando ele tiver maior, eu pego ele de você e eu vou te dar um salário para você cuidar desse menino para mim. Uma mãe que projetou o futuro do filho e não sabia que seria assalariada para criar o filho dentro do luxo e da regalia, dentro do propósito que ela queria para ela. Ela não sabia porque ninguém recebia. Criados de casa não recebiam honorários, dinheiro, salário, não recebia. Mas uma babá da princesa recebeu salário. Eles ganhavam fardo de comida, cevada, não sei o quê, papapá, dinheiro. Mas quando o plano não é seu, Deus pensa além. O plano não era de Joquebede. Joquebede só estava alinhada a um propósito. Joquebede tinha certeza quem ele seria. Ela disse, ele precisa estudar na melhor faculdade. E aí o que acontece? Lógico, óbvio, ele ia entender toda a astronomia, toda a astrologia, toda a ciência, toda a matemática, tudo que existia na época. Por quê, querido? Porque só alguém com toda essa instrução poderia caminhar e olhar para o céu, para a constelação, para Órion, para todas as coisas e ler e discernir o tempo com toda a ciência que recebeu dentro de um palácio. Deus está de olho nos seus filhos. Deus está de olho no que você está fazendo. Deus sabe exatamente aonde Ele vai chegar se você pedir o alinhamento certo. Deus quer levar seu filho a posições que ninguém na sua casa ainda foi, mas Deus já preparou lugar para ele. Você só precisa ter um plano. Você precisa só de uma estratégia. E aí o que acontece? Ela amamenta Moisés, ela dá de comer a Moisés. A história paralela, ela diz que ela ficou com ele 12 anos. Foi o tempo que ela doutrinou ele dentro da Torá toda. Ele aprendeu tudo sobre os judeus, aprendeu tudo sobre o Deus de Israel, aprendeu tudo sobre a cultura judaica e posando de filho da filha de Faraó. Deus pode te dar lugares bem posicionados nesse Egito competitivo que você vive, sem você perder o título de filho e filha de Deus. Deus projeta coisas que nós não alcançamos. E você precisa entender que Deus não se reduz a pequenez que você ainda nem alcançou. Deus é 10, 20, 30 vezes maior do que esse plano que você acha que nem consegue
escrever, porque tem gente que não consegue nem escrever o plano. Quanto mais fazer o cesto de betume. Quanto mais ter a coragem. Chegar o primeiro dia de você botar o filho na creche, né? Aí você diz, oh meu Deus. O Senhor vai ficar 6 horas longe de mim, meu pai. Gente, são 6 horas. Daqui a pouco tu tá fazendo festa, porque ele só vem no fim do dia. Isso é tão momentâneo. Isso é tão momentâneo, tem coisas tão grandes. Ela jogou o filho no Nilo, acreditando que ele chegaria num destino certo. Tinha risco daquela criança ser comida por um crocodilo? Tinha, gente. Só que ela era corajosa o suficiente. Quando você tiver um plano, nunca esqueça de, além de executar, supervisionar. Ela levantou uma supervisora para acompanhar a execução do plano dela. Às vezes não dá certo, porque você deixa na mão da pessoa e diz, faz, vai-se embora, se desliga. Aí quando tu volta, não está feito. Você diz, ai meu Deus, e agora? Perdi o... Se supervisionou, não conseguiu quase nada. Tem que supervisionar. E você precisa ter perto de você Miriams, proativas, antenadas, rápidas. Pode ser homem também, uns Miriam, né? Uns Mirion. Rápidos, proativos, inteligentes. Você quer que eu leve seu filho? Por favor, me dê seu filho. Moisés olhando para ela, o meme do gato preto, né? Não te conheço. Te vi há meia hora atrás. E Deus sempre sabe o fim das coisas. O que eu quero dizer para você hoje é que você pode desempenhar um plano, pode jogar, pode ter que enfrentar um Nilo, ou para a morte definitiva, ou aquela virada de uma vez. Não é a melhora da morte, viu, Maíla? Não é a melhora da morte. Hoje de manhã nós estávamos falando da melhora da morte. Porque tem gente que está doente, aí daqui a pouco dá uma reagida, né? Reage. Aí no outro dia a pessoa morre. Eu não nasci para ter essas melhoras de morte. Eu quero melhorar para a vida eterna. Viver, 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 viver. Não existe melhora da morte, você tem que se levantar para viver o plano e o propósito de Deus. Comece a colocar não só os seus planos em prática, mas traga para a família. Se ela não tivesse contado com o apoio de Miriam para isso, como é que ela ia estar lá trabalhando, dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? Será que esse menino já chegou lá? Não tinha celular. Não tinha uma chamada de vídeo para a Miriam fazer e ficar mostrando o menino, né, dentro do Nilo. Não tinha. Eu fico me perguntando o que vai ser dessa geração se de repente a internet acabar. Porque tudo é chamada de vídeo, tudo é... Fico pensando como é que meu pai adivinhava os desejos do coração da minha mãe, se ele saía às 5 horas da manhã e voltava às 5 horas da tarde e trazia aquilo que ela desejava, aquilo que ela sonhava. Se não tinha nem telefone fixo, não tinha celular, não, nem um pombo correio funcionava. Se botasse uma mensagem no bico de um pombo para levar, não tinha como saber. E ele sabia o que ela queria. E ele conseguia perceber, passava por uma coisa, eu vou levar para ela. Isso aqui é uma chave que eu vou virar para você hoje. Você, marido que está aqui hoje. Você, filho que está aqui hoje. Não sei o que eu vou dar para minha mãe. Minha mãe tem tudo. Quem tem tudo é muito fácil. Você olha e diz assim, gosta disso, gosta disso, gosta disso, gosta disso, gosta disso, gosta disso. É muito fácil dar. Você está com desculpa, você não quer dar. Não sei o que dá. Faz um PX. Sua mãe vai ficar feliz demais. Faz um Pix para ela. Faz um Pix para ela. Vai ficar muito feliz. Hoje eu recebi assim, uns Pix de filhos assim, que eu fiquei
bem animada. Recebi dinheiro de papel também hoje. Aquele dinheiro de papel de vó, que a pessoa dá amassado em 4, só num pedaço quadrado. Eu, aleluia, botei no meu bolso. Ele também ganhou, da mesma pessoa. Não pode gaspiqueirar os meus R$100, por favor. Enfim, disse até o valor. Uma só carne. A carne que perde é sempre essa. A carne que ganha é aquela. Então, queridos, você precisa ter esse plano. Eu imagino que se Joquebede fosse uma mulher melancólica, depressiva, ela teria passado os 3 meses olhando para o filho e chorando. Eu não sei até quando vou ficar com você. Não sei quantos dias mais eu vou poder fazer isso com você. Não sei até quando você vai ficar nos meus braços. Se alguém ouvir seu choro, pode lhe levar de mim para sempre. Ela não teve tempo para isso. Ela estava muito bem ocupada construindo uma arca, construindo um cesto para salvar a história do filho dela. E por que não dizer, para garantir a libertação do povo de Israel. Quando você fica olhando para dentro das suas limitações, dos seus medos e inseguranças, você perde a oportunidade de trazer libertação a uma multidão de pessoas, inclusive para você. Ela poderia ter ficado ali os 3 mesinhos dela, né? Só. Tenho certeza que ela olhava para ele e dizia assim: você é o Redentor de Israel, eu tenho certeza. Você vai sentar na mesa do faraó. Você vai ser o neto de faraó. Você vai ser o homem mais importante da sua história. Quantas vezes ela deve ter dito isso enquanto amamentava aquele menino? E talvez aqueles 3 meses fosse muito pouco. E ela só devolvesse para ele. Mas o plano era completo. Não era só sobre pegar o menino e amamentar por 3 meses, ou por 3 anos, que é o desmame, né? Porque poderia muito bem ser que com 3 anos ela desmamasse e o menino ficasse aos cuidados de alguém no palácio. Mas o texto bíblico diz que o menino ficou até ser grande. Até uns 12 anos, mais ou menos. Ele fica no poder, ele fica debaixo do conselho, debaixo do entendimento, debaixo da cultura que ela tinha que dar para ele. Deus está dizendo para mim e para você essa noite: existem coisas em nós que nós precisamos construir. Existem cestos que nós precisamos começar a passar piche, né? O piche é aquele tipo asfalto, né? Que vai colar, betumar, unir o junco, que vai tornar seguro o lugar aonde o seu filho vai. Vou perguntar para você: você já sabe quem você está criando? Você sabe quem você está criando? Quem você quer criar? Porque essa mulher aqui, ela estava criando o libertador de Israel. No Antigo Testamento é o homem mais importante. E é porque tem Abraão, Isaac, Jacó. Nenhum deles, eles são os patriarcas, nenhum deles teve o poder de chegar diante do mar e mandar ele se abrir. E o povo passar com os pés enxutos no meio do mar. Talvez você esteja criando uma pessoa extraordinária dentro da sua casa e não se deu conta ainda. Você olha para ele e diz assim: vai ser igual ao teu pai, desatento, lerdo. Ainda bem que eu não tenho filha mulher, né? Porque se eu tivesse uma filha mulher, meu marido ia dizer justamente essas palavras, porque eu sou lenta e ele é acelerado. Eu sou uma papaléguas. Me chama de lerda todo dia. Então,
Para um TDAH, qualquer ser humano é lerdo. Não é não, minha gente. Para um hiperativo, todo ser humano é lerdo. Eu sou uma pessoa normal, tenho uma frequência normal. Maírla, contigo ele não ficava nem 3 semanas, Maírla. Dori, total. Ele não ficaria de jeito nenhum. Tá vendo? De jeito nenhum. Me enganou direitinho, meu filho. E aí o que acontece? Você precisa tomar uma decisão hoje de ensinar os princípios para os seus filhos. Se você começar a mandar seu filho para a igreja e não vir com ele, não vai adiantar muito. Se você mandar ele orar em casa e não orar, isso não vai adiantar muito. Se você mandar ele ler a Bíblia e não ler, isso não vai adiantar. Porque discurso não faz libertador. Discurso não reproduz. Quem reproduz é exemplo. Eu gostei de ver vocês, eu quero voltar a ver. Discurso não reproduz modelo, gente. Não reproduz. Deus está querendo pegar você, a sua casa, a sua família e dar uma sacudida grande. Eu fico impressionada com essas mulheres corajosas nesse nível. Porque é uma mente além do tempo. Você não tem coragem de deixar seu filho ir nem na mercearia porque ele vai passar a pista. Essa aqui jogou ele com 3 meses dentro do Nilo que ele poderia virar o cesto e ser comido por um crocodilo e nunca mais ela encontrar. Tinha uma coisa que não fazia ela parar em momento nenhum. Ela sabia quem ele seria e aonde ele iria chegar. E isso deu uma coragem extraordinária para ela. Se você sabe aonde o seu filho vai chegar, comece a dizer para Deus: Senhor, é lá. É isso que eu quero. E eu só vou sossegar depois que eu construir essa história. Depois que eu levantar alguém comigo para acompanhar a história desse menino, dessa menina. Tem um rapaz chamado Thomas Edison, que foi o que inventou a lâmpada. Quando ele tinha 8 anos de idade, a mãe dele recebeu uma carta onde estava escrita, a professora escreveu assim: nós não queremos mais seu filho na escola. Ele não aprende nada. Seja você mesma a professora dele. Ele tem problemas mentais e ele não consegue aprender o conteúdo. E ele, como não sabia ler, aos 8 anos entregou o bilhete para a mãe. A mãe leu o bilhete e tinha escrito. E ela interpretou o bilhete para ele: querida mamãe, o seu filho é uma criança extraordinária. Ele é muito inteligente para a nossa escola. Ele já bateu todos os níveis de conhecimento que a nossa escola poderia dar. Acompanhe você mesmo o seu filho, porque ele é um gênio. A partir daí, ela começou a trabalhar no gênio da lâmpada. Quando ele estava para morrer ou se mudar na Europa, ele foi fazer uma mudança, já velho, com mais de 70 anos de idade, e por acaso encontrou o bilhete. E ele caiu em prantos. Porque aquele bilhete não tinha nada a ver com o que a mãe dele disse. Eu quero dizer que o bilhete que o mundo leu a respeito dos seus filhos não tem nada a ver com eles. Que toda filosofia para destruir, matar, acabar com a estrutura da sua casa, nada tem a ver com o projeto final de Deus para você. Que existe um propósito eterno em Deus que não vai retroceder se você se levantar essa noite e disser: eu tenho um espírito de Joquebede. Eu tenho uma coragem que ela tem. Eu vou enfrentar o Nilo. Eu vou enfrentar o crocodilo. Eu vou enfrentar o que tiver
na minha frente, mas o meu filho não vai ser morto. Ai, meu Deus, lá se vai, ela tem 3, tem 2, está grávida do 3º. Miriam profetiza. Arão não era sacerdote, querido. Ele era sumo sacerdote. O filho da Joquebede era aquele cara que passava o santo dos santos, que passava o lugar santíssimo. Todo mundo podia ser sacerdote porque nasceu numa linhagem levítica, mas o filho da Joquebede era o sumo sacerdote que aparecia anualmente diante de Deus, oferecia sacrifício pela nação inteira e depois todo mundo era livre dos seus pecados no dia de Yom Kippur. Aquela mulher, do ventre dela saiu uma profetisa que levantava uma multidão de mulheres para profetizar dentro do deserto. Do ventre dela saiu um sumo sacerdote. E do ventre dela saiu o libertador de Israel. Que ventre abençoado e corajoso. O ventre de Joquebede é idêntico ao meu e ao seu. O meio que Deus usou para colocar bebês dentro de nós foi o mesmo meio que ele achou para colocar aqueles 3 filhos. E digo, mas não ficou só nele não. Parece que depois de Moisés, ele ainda teve mais 2 filhos. Se preocupe não. Letícia, Levi, se preocupe não. Jacó foi 12, meu amigo. Foi 12. Amanhã mesmo eu estou arrancando minhas trompas. Oi. Fique de pé em nome de Jesus. Quantas Joquebedes eu tenho aqui essa noite? Quantas mães corajosas estão preparadas para colocarem seus filhos no Nilo e dizer, esse é o teu propósito, corre para lá, não volta atrás. No trajeto, antes que o rio acabe, alguma princesa vai achar o teu filho. Recebe, Abner, em nome de Jesus. Antes que o Nilo acabe, uma princesa vai achar teu filho. Eu profetizo essa princesa na tua vida. Uma princesa vai te encontrar, Guilherme. Princesa! Nada de piriguete. Nós queremos princesas coroadas, de sapatinho, de salto igual da pastora. Hiper femininas, cheirosas, maquiadas, cheias do Espírito Santo. Ó, Joquebede, Moisés não vai morrer. Ele vai queimar o meu filme nesse nível. Essa aí tu canta pra tua mãe em casa quando tu chegar. Qual é? Como é que é? Pode ser essa, bora. E eu quero chamar as mães assim, empoderadas. Porque empoderada não é quem manda matar o filho dentro do ventre, não. Empoderada é quem segura ele até o 9º mês e faz ele se entrar no trono do Egito. Isso é empoderamento. Não é quem corre, é quem vai até o fim. Quero chamar você para orar por você. E com muita alegria nós vamos declarar com essa canção, amém? Hoje tô escravo fui.
jogado em cova de leões. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo eu fui, sofri na mão do acusador. Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Do Egito escravo eu fui, sofri na mão de Faraó. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo eu fui, jogado em cova de leões. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo eu fui, sofri na mão do acusador. Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Você é livre de toda cadeia, de todo jugo, de todo pensamento, de toda ideologia paralisante. Eu declaro essa noite, você é livre para viver um plano, um propósito. Existe um alinhamento do céu para a sua vida essa noite. Você tem um pai que sonhou com você, que traçou estratégias para você. Você tem um pai que tem cuidado de você. Então não desista, não volte atrás. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre. Declare isso. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Deixa o meu corpo